Eu conhecia realmente alguns, o Dr. José Augusto era até amigo dele, éramos sócios ambos da Assembleia e julgo que pertencíamos ambos à direção da Assembleia na altura. Mas eu conhecia bem o Dr. José Augusto, conhecia bem o José Lopes também, já o conhecia daí. E de resto eu não conhecia, mas a mim quem me indicou foi a Junta de Salvação Nacional. Eu conhecia o capitão, o Domingos Almada, e ele convidou-me até por telefone, telefonou-me, ele julgo que não estava cá em Guimarães, que estava em Braga na altura. Mas o MDP era na altura, portanto, o grupo que estava minimamente organizado, que reunia, e portanto, nessa altura eu também participei e foi-se falando, mas eu, sinceramente, também só por telefone, depois é que soube, olha, Zé, vais fazer parte também da Comissão Administrativa, porque é necessário. E foi curioso que quando tomámos posse, e esta fotografia mostra o ato de posse do Governo Civil, por um lado foi das primeiras comissões administrativas a serem instaladas, foi logo dia 15 de maio, a prova de que não foi assalto ao poder é de que o próprio Presidente da Câmara em exercício, o Dr. Bernardino Abreu, fez questão de estar no Governo Civil de Braga a testemunhar esse momento, como depois nos pediu para podermos vir do Governo Civil para a Câmara e depois ter o tal gesto de dignidade que depois convidou toda a Comissão Administrativa a poder juntar-se com ele na Câmara, porque ele queria também dar a chave da Câmara de imediato à Comissão Administrativa, porque ele reconhecia que estava institucionalmente, era o poder de Guimarães. Os membros da Comissão Administrativa, todos os dias, de uma forma ou de outra, estavam presentes na Câmara Municipal. Ninguém nunca recebeu um tostão, nem das ajudas de custo. E, portanto, nós estávamos lá não só todos os dias da semana, como depois, aos fins de semana, praticamente todos nós estávamos a trabalhar nas freguesias, indo ao encontro das freguesias. Cada um era distribuídas semanalmente. As freguesias que íamos visitar. Para conhecer os seus problemas, os seus anseios, as necessidades maiores. E isso era importante, e fazíamos essa deslocação sempre no carro de cada um, não foi de carro da Câmara, não havia carro da Câmara, era o carro de cada um e as expensas próprias. Esse é o aspecto importante. Na Câmara um dia estava lá, era eu que estava de turno, ou na minha hora, ou qualquer coisa, está aí uma comissão de Rendufo, São Ramon de Rendufo, deixou entrar e tal. Minha senhora, boa tarde, minha senhora, como está e tal. As senhoras, nós somos professoras lá em cima, na escola, e o meu marido diz que não me empresta mais o carro para ir para a escola, porque eu estrago-lhe o carro todo. Nós não podemos ir lá para cima, não temos estrada. Mas olha que eu não sou a pessoa indicada, porque eu tenho lá uma propriedade e se quiser lá ir vou a pé, não vou pedir a ninguém para me fazer a estrada. Agora as senhoras metam um requerimento, pode ser que isso passe por mim, eu não o faço. Ora bem, isto é uma posição extrema, mas realmente eu não podia estar a embarcar nisso. No dia da tomada de posse, e olhando para esta fotografia, foi curioso, porque nesse dia 15 de maio de 74, a tomada de posse, estávamos todos, como é óbvio, e então à tarde, por acaso, o Dr. António Vieira tinha saído para ir à sua empresa, e nós todos que estávamos na Câmara, ficámos a saber, por mero acaso, que naquele dia o Dr. Mariano Felgueiras fazia anos. E então decidimos, então vamos lá cumprimentá-lo, até porque é o homem da República e curiosamente nós somos também os ex-representantes da República em Guimarães. Ainda nos lembramos do que aconteceu após o 25 de Abril, não é? Havia uma explosão de entusiasmo e toda a gente pensava que as coisas iam mudar e precisavam de ser mudadas, como é óbvio. E por isso mesmo é que também na Câmara as pessoas estavam a trabalhar nesse sentido. Mas havia logo duas coisas. Não havia orçamentos
como há hoje, não é? E, portanto, não havia receitas próprias. E, portanto, eram valores dados pelo poder anualmente. E, portanto, as limitações eram grandes e, então, a Câmara, para apoiar as populações, só tinha duas armas. Uma era poder emprestar as máquinas para fazer os trabalhos, rasgar caminhos. Havia pessoas que não tinham condições nenhumas para uma ambulância poder ir lá e, portanto, não havia caminho sequer para a casa. E então a Câmara, nessa primeira fase, como não tinha dinheiro para dar, o que dava era o que tinha, e então dava, as suas máquinas eram emprestadas para poder fazer essas obras, e os grandes movimentos que havia na Câmara era de pedra, o cascalho, a brita, que era fundamental para todas as obras e que eram requisitadas para poder dar a este grupo, àquela freguesia, mas àquela que estavam a precisar de fazer essas obras. Esta imagem representa, de facto, um dos pontos mais limites das necessidades das pessoas, que é duas freguesias que são juntas, que não eram as únicas freguesias de Guimarães que não tinham luz elétrica. Embora a distribuição da água, é curioso, porque também a carência da água era enorme, porque se nós chegávamos à linha de caminho de ferro de Covas, a partir dali, imaginem, nós estávamos na cidade, a partir da linha de Covas não havia água. A água era do poço, para toda a gente. E, portanto, a distribuição das águas da Câmara era só até ali. Portanto, vejam por aí as necessidades, e saneamento zero. E então fizeram uma manifestação grande pelas ruas da cidade, com candeias acesas, era a luz deles, eram as candeias acesas, e passaram pelo Toural, a Rua Santo António, e vieram à Câmara. Era um indivíduo disponível, procurando fazer, mas havendo muita dificuldade. Havia, sobretudo, muita incerteza, não tínhamos sequer um orçamento, estávamos piados por tudo, mas não há dúvida nenhuma que havia muita vontade, e não há dúvida nenhuma também que a disponibilidade que a Câmara tinha para todo o pedido que aparecesse de género de urgência ou qualquer coisa, de máquinas ou de mão de obra, isso era uma coisa que se procurava resolver. E realmente, assim, em regime de tapa-furos, que era o que naquela altura era preciso fazer, não há dúvida nenhuma que a utilidade foi imensa da Comissão Administrativa, mas não há dúvida nenhuma que num trabalho sério, estudado, sobretudo planejado, nós não tínhamos nem podíamos ter, porque fomos apanhados de surpresa. Da Comissão Administrativa, uma das coisas que eu pessoalmente considero mais importantes é o espírito democrático que ela tinha. Claro que não fomos nós os heróis, foi a nação. Portugal, não há dúvida nenhuma, a democracia correspondeu àquilo que devia ter feito.